Tarde. Hoje é dia 23 de agosto de 2022 e dia 26 do mês Ávi do ano 5782. À tarde com a Torá, trazendo a Paraxá da semana, e hoje nós estamos no terceiro dia para o Shabat e, portanto, nós estamos aí na terceira leitura da nossa Paraxá semanal, Re'eh, que traz para nós a palavra do quinto livro de Moisés, conhecido a Torá como a Torá de Moisés, sabendo que os 4 primeiros livros sempre encontramos Deus falando com Moshe. E este quinto livro é chamado o quinto livro da despedida de Moshe. E por isso Moshe está realmente aqui na primeira pessoa sobre a sua fala. Então, Re'eh, veja ou vejam, fala exatamente para a nova geração que vai entrar na Terra Prometida, para que venham realmente ver, observar, realmente fazendo uma comparação com a geração que pereceu no deserto e eles, a nova geração que vão entrar na Terra Prometida. Então, Re'eh, veja. E hoje, dentro da nossa aliá, nós vamos manter o foco sobre testando a sua fé. Nós vamos ver aí também sobre, nesta palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, trazendo para nós sobre essa questão no sentido de não se considere uma vítima e refletindo, testando a sua fé. Dentro desse aspecto, nós vamos ver aí então que nós não podemos estar numa posição de vítimas, porque a nossa fé está sendo provada, e nós vamos ver realmente essa questão que o nosso Rebbe vai trazer na nossa aliá de hoje. A nossa aliá de hoje, a nossa terceira leitura de hoje, está no capítulo 12 de Deuteronômio, a partir do verso 29, até o capítulo 13 e o verso 19, que é a nossa leitura de hoje, onde vamos estar aí refletindo sobre alguns assuntos, mas o fundamental para nós é estarmos aí dentro da questão, testando, né, a sua fé, ok? Hoje nós estamos aí no terceiro dia para o Shabat, o terceiro dia chamado terça-feira. Então, para hoje, nós vamos aí mandar, né, o nosso Mazal Tov para a aniversariante do dia, que é a Solange da Silva, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Ela é esposa do Carlos Alberto e por isso, né, a Solange da Silva, juntamente com seu marido e família, o nosso Mazal Tov, que o Eterno seja gracioso contigo, renove as suas bênçãos sobre a tua vida, né? Responde rapidamente às suas preces, trazendo proteção, saúde, vigor, sucesso em todos os vossos empreendimentos. E que realmente a família seja agraciada com as maravilhas das bênçãos de Hashem sobre a vida de vocês. Então a Solange da Silva, e lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o nosso Mazal Tov, muitas felicidades com as mais ricas bênçãos de Hashem, ok? A Aparecida Fátima aqui de Bauru, né, da nossa primeira sinagoga Jardim Silvestre 2, aqui de Bauru, sinagoga Benei Noar, o Arnaldo Silva, né, do Piauí, e a sua irmã, a Terezinha, que reside lá no distrito de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, né? Então, a Terezinha, o nosso Shalom, e também ao seu irmão lá no Piauí, o Arnaldo Silva, Baruch Hashem. O Moacir Conceição, de Salvador, Bahia, o Márcio Garcês, de Jaguariúna, interior de São Paulo, o Vinícius Costa, ali de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo, a Olga Martini, de Eldorado, lá em Contagem, Minas Gerais, a Damiana Martins Gonçalves, da cidade de Crato,
lá no Ceará. A Juliana Rodrigues, a Silvia Ferreira Assis, a da Liliana Elmano, de Frutal, Minas Gerais, o Emanuel Araújo, da cidade de Caruaru, no Pernambuco, a Tereza Barbosa, de Maringá, Paraná, a Gislene Lima, São Paulo, capital, a Ana Tereza Pines Planet, de São Paulo, capital também, a Eudete Swinden, né, de Curitiba, Paraná, o Marcos Matias, do Rio de Janeiro, e também lá do Rio de Janeiro, a Sara Bauer, Baruch Hashem, ok? E nós estamos aí com a Luciana Rodrigues, de Marília, a Edilaine Minorello e o marido Claudemir de Jesus Silva, lá de aqui de Bauru, a nossa região, Baruch Hashem, né? Quem mais está por aí? É só mandar um shalom aí, ok? Vejam bem, a primeira palavra que nós temos para hoje, o nosso Rebbe, é em conexão com o tema central que nós temos aí na explanação da nossa live, né? Testando a fé. Então, a primeira palavra que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala sobre não se considere vítima. Então, veja bem o que o Rebbe nos diz. Quem são exatamente os opressores dos quais você é vítima? São de carne e osso? Eles não passam de ferramentas nas mãos de seu Senhor. Ou será você vítima de seu próprio Criador? Esse argumento aqui é uma realidade no ser humano. O ser humano, quando está passando por adversidades, alguma coisa ruim, seja ela qual for, ele entra muitas vezes nesses seus conflitos interiores, né? E ele fica com esses questionamentos. E então o Rebbe, ele está colocando de forma pontual realmente a nossa reação natural. Ou seja, quando nós estamos enfrentando alguns tipos de adversidades, então primeiramente, quem são exatamente os seus opressores de quem você está sendo vítima? São de carne e osso? Você precisa ter resposta categórica. Eles não passam de ferramentas nas mãos do Criador, do teu Senhor. Então eles são ferramentas. Ou você se sente vítima de seu próprio Criador? Também é uma resposta que você precisa dar a si mesmo de forma categórica, pontual e com convicção. Veja bem a continuidade. O Criador, o Rebbe, ele menciona aqui como projetista. Então, o projetista deste cosmo, o que é o cosmo? Quando se fala cosmo, não é simplesmente planeta Terra. Cosmo significa universo. E essas 240 bilhões de constelações, melhor dizendo, de galáxias que existe por aí afora vai. Ok? Então, o projetista deste cosmo não faz planos para arruinar suas próprias criações. Ele as conhece como ele conhece a si mesmo e vê o seu mundo com os olhos delas. Ou seja, Deus está olhando para, no caso específico, o nosso planeta Terra, através dos seus olhos. Então, quando você está enfrentando adversidades, opressões, perseguições, você está passando por problemas de saúde, financeiros, ou qualquer coisa semelhante, seja ela qual for a sua adversidade, Deus está olhando através dos seus olhos. E por que o Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, ele usa esta expressão, que ele está vendo o mundo através dos seus olhos? É para que você tenha certeza que você não está sozinho. Você não está sozinho nessa adversidade. Ainda tem mais, calma aí, para poder completar essa visão. Então,
Ele as conhece como conhece a si mesmo e vê o seu mundo com os olhos delas, das pessoas, das suas criaturas. Ele é sua vida e sua essência. Então veja bem que o Rebbe está dizendo de forma bem categórica, bem positiva e com muita convicção. Ou seja, ele, o Eterno, o Criador, o único Deus, o único Salvador, ele é a sua vida e ele é a sua essência. Assim como ele é também a vida e a essência de todo o universo, de todo o cosmos. Só ele, somente ele, está acima de todas as coisas, de todo o cosmos. Não tem nada e ninguém ao lado dele, só ele. Só ele é Deus, só ele é Criador, só ele é Salvador. Por isso que ele está acima de tudo e de todos. Quando lhes faz exigências, ele as ajusta perfeitamente à capacidade que ocultou dentro de cada uma das respectivas vidas, respeitando seus limites, ao invés de basear-se em seu poder irrestrito. Ou seja, as exigências, né, que Deus faz para o ser humano, ele não está acima da sua capacidade. Lembra aquele famoso ditado popular que diz, Deus dá o frio conforme o cobertor? Que Deus, ele dá o peso da carga segundo aquilo que você pode transportar? São alguns ditos, né, populares que tem por aí e mostra essa realidade. Essa daqui que o Rebbe está dizendo, ou seja, ele ajusta perfeitamente a capacidade que ocultou dentro de cada pessoa, respeitando seus limites, ao invés de basear-se no seu poder irrestrito. Ou seja, se ele não respeitasse os nossos limites e colocasse sobre nós o seu poder irrestrito, nós já teríamos virado pó há muito tempo, entendeu? Então é isso que o Rebbe está dizendo aqui. Ou seja, não olhe realmente para as situações, as adversidades, etc. e tal, como você sendo uma vítima. Pelo contrário, você veja que Deus está realmente preparando você para algo melhor e maior. Creia nisso, para que realmente você não se sinta uma vítima na situação. E então, há momentos em que você compara o fardo sobre seus ombros com as forças que você sabe que possui, e o peso lhe parece insuportável. Mas ele conhece melhor os poderes ocultos de sua alma e tem fé neles, porque está lá, dentro deles. Ou seja, nessa palavra final aqui, né, do nosso Rebbe, não se considere vítima, o que ele está dizendo aqui sobre o fardo, sobre os nossos ombros, é que se nós formos analisar os fardos, né, o fardo sobre os nossos ombros, do nosso ponto de vista, né, se nós formos olhar realmente do ponto de vista da nossa força física, nós realmente vamos sentir um peso insuportável. Mas vejam bem que Deus, ele conhece melhor os poderes ocultos da sua alma. Então, essas adversidades é para fazer exatamente que esses poderes ocultos que está em cada uma das nossas almas venha fluir, venha aparecer. Lembra daquela expressão que em certas situações em que a pessoa diz assim, passando por determinadas situações, ela diz assim, não sei como eu consegui vencer tal situação. Esta é exatamente a revelação do poder oculto da alma da pessoa. E é isso daqui que o Rebbe está dizendo para nós. Quando a pessoa ela se coloca numa posição de vítima,
esses poderes ocultos da alma, eles ficam subjugados, eles ficam enterrados na alma da pessoa. A pessoa se coloca como vítima, e aí ela fica aí como mimimi, fica aí colocando-se como vítima, pobrezinha, coitadinha, e ela não deixa fluir aquilo que Deus está querendo da sua vida. Fazer com que esses poderes ocultos que Deus deu a cada pessoa e que está oculto lá no seu interior, no seu âmago, e não deixa fluir, não deixa aparecer. Então, é exatamente isso daqui que o Rebbe quer dizer para nós, quer nos ensinar nesta palavra. É que o objetivo de Deus em todas estas situações é fazer revelar em cada um de nós o nosso verdadeiro eu interior, a essência do nosso eu, através da centelha divina que está no âmago de cada pessoa. Então, por isso, não se coloque como uma vítima, como um pobrezinho, coitadinho, cheio de mimimi, mas realmente seja um autêntico filho ou filha de Deus e faça fluir esse poder que está no seu âmago, está no mais íntimo da tua alma, que Deus capacitou cada um de ter uma alma que está realmente no seu íntimo, poderes preciosos que Deus capacitou cada ser humano. Ok? Baruch Hashem? É isso daí. A Manu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, também chegando por aí, e o Luiz Ribeiro, né, de Itaquera Grande, São Paulo. Malu, aí em São Sebastião, aí no Distrito Federal, e tem aí a Terezinha, hein? Vê se você procura conhecer a Terezinha aí, né, que está aí também em conexão conosco. Aí a Terezinha, ela é irmã do Arnaldo Silva, lá do Piauí, e também mora aí no Distrito de São Sebastião, em Brasília, ok? Tarefa para você descobrir a Terezinha. Baruch Hashem. Então, amados, a nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura, ela está exatamente no capítulo 12, verso 29, até o capítulo 13, o verso 19, né? Então, aqui nós temos a continuidade, né, em que Moisés está orientando a nova geração que vai entrar na Terra Prometida. E aqui nas palavras finais do capítulo 12, né, do verso 29 até o verso 31, nós temos aí os últimos conselhos no sentido de não praticarem aquilo que aquelas 7 gerações estavam praticando ali na Terra Prometida. A partir do capítulo 13, né, do verso 1, o verso 1 principalmente, nos fala sobre preservando os preceitos da Torá, onde nós temos aí não acrescentar e não diminuir. A partir do verso 2 do capítulo 13 até o verso 6, nós temos aí a questão do falso profeta. Do verso 7 até o verso 12, temos aí o incitamento à idolatria, né? Você não se sentirá afeição alguma à idolatria. Do verso 13 até o verso 19, né, aí fala sobre uma cidade de idólatras, né, onde homens perversos de seu meio desviaram os habitantes da cidade deles, né, e disseram, vamos adorar outros deuses que são desconhecidos, né. Então aí nós temos a questão sobre as cidades idólatras, né, e nesse sentido aí. Então, nós vamos ver aqui a princípio, né, o verso 29 e o verso 30, e o 31, né, que nos fala os conselhos finais do capítulo 12. Então, fala aqui, né, quando o Eterno, seu Deus, dizimar as nações da terra, a qual vocês logo chegará, e expulsá-las diante de você, e você conseguir expulsá-las e se restabelecer na terra delas, cuide-se para que não tropece por seus caminhos
especialmente depois de você testemunhar como elas foram destruídas diante de você, por causa de seu comportamento degenerado daquelas 7 nações. Seja cuidadoso em não perguntar sobre seus deuses, dizendo: como estas nações serviam aos seus deuses? Eu farei o mesmo. Não faça isto a Deus, seu Deus, pois elas idolatraram seus deuses com todos os métodos abomináveis que Deus detesta, pois elas também queimaram seus filhos e filhas no fogo para os seus deuses. Então vejam bem aqui, né, essas orientações finais do capítulo 12. A Yaritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile, também chegando por aí, né? Aos nossos amados, né, lá Yaritza, né, e todos os chilenos, que as nossas orações estejam voltados, né, em favor do povo chileno, pois ali está tendo uma perseguição terrível à sua população, né? As pessoas religiosas estão sofrendo perseguições terríveis ali no Chile também, né? Então, né, vários países vizinhos nossos aqui estão sofrendo perseguições terríveis, prisões, pessoas sendo torturadas e mortas, né, devido ao regime que adotaram, né, através das suas eleições. Decidiram de forma errada, né? Não sabemos exatamente se foi a decisão do povo ou se foi o sistema que fez o resultado acontecer, né? Para que pessoas ditatoriais assumissem o governo, né? E então vários países vizinhos nossos aqui estão padecendo terríveis perseguições. Por isso, né, vamos estar aí fazendo preces em favor dos nossos irmãos vizinhos aqui, dos países vizinhos, pois estão carecendo muito do socorro de Deus, né? E a Yaritza aí do Chile, né, certamente nós estamos aí colocando nas nossas preces também, né, a você e o povo chileno, ok? Então, amados, vamos tomar muito cuidado aí. De uma certa forma, né, nós temos aqui a palavra no final do capítulo 12, onde nós podemos tirar, de acordo com fazendo um paralelo, né, com a situação dos nossos países vizinhos e também a situação do nosso país, né, que o próximo mês vai decidir qual é o destino do povo aqui no nosso país também. Se o nosso povo tomar uma decisão errônea, né, a semelhança de vários países vizinhos, certamente muitas coisas ruins poderão acontecer, não restam dúvidas. Então, vejam bem aqui esses conselhos finais do capítulo 12 que Moshe traz para a nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Então diz bem, quando vocês entrarem na Terra Prometida, né, então vejam, né, então mais uma vez vem a questão vejam, que realmente como Deus expulsou estas nações, como que Deus dizimou estas nações diante de você, falando no singular, povo judeu, certo? Especialmente fala no sentido de cuide-se para que não tropece por seus caminhos, ou seja, cuidado com as suas novas decisões que vocês vão tomar a partir do momento que vocês tomarem posse da Terra Prometida. Cuide-se. Então, uma das coisas que fala aqui, elas foram destruídas diante de vocês. Por que elas foram destruídas diante de vocês? Por causa de seu comportamento degenerado. Aquelas 7 nações que habitavam a Terra Prometida, a terra de Canaã, eram 7 nações perversas, eram 7 nações degeneradas, praticavam
os mais vis pecados, crimes, abominações diante de Deus e contra o próximo. Não havia absolutamente nenhum amor ao próximo e muito menos a Deus. Então, aqui Moshe está dizendo a essa nova geração: cuide-se, esteja em alerta, não demole, na linguagem de hoje, não demole para o azar. Quer pagar para ver? Vai sair muito caro. Então, o que está paralelamente, o que está acontecendo com as nações vizinhas? Analise. Se o nosso país for para o mesmo rumo das nações vizinhas, você vai pagar para ver? Cuide-se, porque sairá muito caro se você decidir de forma errada. É o mesmo que Moshe está falando dessa nova geração. Cuide-se, porque na sequência nós temos aí, verso 31. Não faça isto a seu Deus, o quê? Não sirvam a outros deuses. Pois elas idolatraram seus deuses com todos os métodos abomináveis que Deus, o único Criador, o único Salvador, detesta. Pois elas também queimaram seus filhos e filhas no fogo para os seus deuses. Amados, toda e qualquer adoração fora do único Deus, do único Criador, do único Salvador, o único soberano, qualquer tipo de adoração, colocando seja o que for ou quem for no lugar do único Deus, é idolatria. Ideologia de gênero é idolatria. Os líderes que defendem essa coisa aí e as pessoas os veneram, idolatria. Ou seja, como que estas pessoas estão fazendo aquilo que é desagradável a Deus? Primeiro, não reconhecem Ele como único Deus, não reconhecem Ele como único Criador, não reconhecem Ele como único Salvador. Como que eles queimam seus filhos e suas filhas aos seus deuses, queimando as suas consciências com as suas perversas ideologias, com perversos ensinamentos distorcidos, colocando em suas mentes líderes perversos que foram idealizadores de milhões de mortes de seres humanos, como sendo realmente alguém a ser venerado. É o que nós estamos vendo nos nossos dias. De uma forma análoga, as pessoas estão cada vez mais adentrando na idolatria e estão oferecendo seus filhos, os seus netos, queimando-os a estes ídolos, a estes deuses. Quem quer pagar para ver, não terá volta. Simplesmente isso. Porque em muitos lares, os filhos e os pais são inimigos. Porque, de fato, não deram a honra e a glória devida ao único Deus. E entraram em ideologias, idolatrias e caminhos perversos. Toda e qualquer pessoa, todo e qualquer sistema que queira tirar de você consciência de Deus, consciência de família, está no caminho da idolatria, do paganismo, das abominações aos olhos do único e verdadeiro Deus. O resultado será o mais catastrófico que se possa imaginar na vida
destas pessoas. Simplesmente isto. Então, cuide-se para que não façam o que estas nações faziam. Ou seja, elas simplesmente tiveram um comportamento degenerado e por isso foram expulsas por Deus desta terra que mana leite e mel. E se vocês fizerem as mesmas coisas, a terra vomitará vocês. Vocês serão exilados. Foi o recado dado à nova geração. Ok? Então, por isso, a mesma advertência. Cuide-se para que, falando especificamente para nós não-judeus, Benei Noach, na nossa atualidade, cuide-se para que as ilusões e as seduções que estão apresentando por aí afora, vai o sistema com as suas ideologias e companhia limitada, não vos seduzam e você caia exatamente numa rebelião contra Deus. Cuide-se, esteja em alerta. E pode ter certeza de uma coisa, gente. Quem defende o outro sistema, paralelamente comparado a estas 7 nações, não ama Deus, nem o próximo, nem os seus filhos, nem o seu marido, nem a sua esposa, não ama ninguém. É uma dura realidade, mas é a verdade. O capítulo 13 inicia aqui exatamente com a questão de preservando os preceitos da Torá. Então é uma questão de você comparar. Simplesmente isso. Quem ama a Torá, se guia pela Torá, está em Deus e ele automaticamente está obedecendo Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então ele está na luz divina, a luz divina se manifesta na vida dele e ele realmente vive a verdade bíblica. Enquanto que aquele que defende, se simpatiza com o outro segmento, né? Um segmento que fala declaradamente contra a natureza humana que Deus criou. Homem é homem, mulher é mulher. E defende um sistema que não é de acordo com a verdade divina. Um sistema que realmente faz com que você seja pobre e podre intelectualmente, de coração e de alma. E os teus atos, né, os atos destas pessoas, comprovam realmente a podridão que há no interior dela. Então, esperar o quê? Faça a comparação. Por isso, preservando os preceitos da Torá, o capítulo 13 de Deuteronômio começa assim: sejam cuidadosos em observar tudo que eu ordeno a vocês, não importa quão trivial isso possa parecer. Né? Então vejam bem que, a princípio, nós temos aqui a questão da ordenança, né? Eu ordeno, diz o Eterno, né? Falando ao povo judeu explicitamente, ordeno, certo? Portanto, é uma ordenança imperativa, ok? Como os sábios falam e os nossos rabinos o dizem, né? O não-judeu, ele não tem esse ordenamento no sentido literal, como é dito ao povo judeu. Então, o Benei Noach, em tudo aquilo que ele o faz, mesmo com a questão das 7 leis de Noach, e o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ela precisa ser uma orientação, aliás, uma decisão do coração, uma decisão espontânea, voluntária, por amor a Deus. Mesmo que nós temos, né, 7 leis universais, ou as 7 leis de Noach, mais alguns preceitos dentro da própria Torá, com orientação rabínica, né?
os nossos rabinos sempre falam, ó, isso não é imperativo a vós, porque biblicamente foi ordenado ao povo judeu, é um dever do povo judeu. E para o não judeu, a decisão ela precisa ser voluntária e por amor. E esse é um grande diferencial, por assim dizer, que nós temos realmente com essa diferenciação no sentido com o povo judeu. Então, é por isso que Maimônides, Baba Kama nos fala, né, sobre a questão de um não-judeu que realmente abandona toda a sua vida idólatra, religiosa, sem base, sem fundamento na Torá, e realmente vem para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ele se dedica a estudar a Torá, a fazer techuvá diariamente, o retorno a Deus, né? Para um verdadeiro e sincero arrependimento, preces diárias, o estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, mais as suas ramificações, a de Sedaká, etc. e tal, né? Ele é comparado a um Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Porque esse rompimento que o não-judeu faz com o seu passado, sem a base na Torá, e ele decide a sua vida daqui para frente com base na Torá, nas 7 leis de Noah, com orientação rabínica no monoteísmo, então ele está fazendo isso por uma decisão própria, individual, voluntária e por amor, um grande amor a Deus. Então, Maimônides e os demais sábios, eles comentam sobre essa questão do não-judeu. Então, por isso que quando nós encaramos, né, as mitzvot, os mandamentos, os preceitos, as leis divinas que estão implícitas na Torá, né? Então, quando nós vamos para o conhecimento, o estudo, a obediência, nós o fazemos de forma voluntária e por amor. Isso é creditado a nós como mérito para nós, Benei Noah. Então é nesse sentido que nós precisamos, de fato, encarar as realidades da Torá, né? E aqui, preservando os preceitos da Torá, então nos fala, sejam cuidadosos em observar tudo. Então aqui mais uma vez nós somos chamados a atenção a sermos prudentes nas nossas decisões. Nós não podemos de forma alguma sermos frios ou sermos desequilibrados nas nossas decisões. Então, nesse aspecto aqui, Moshe diz à nova geração, e lembre-se desse detalhe de nova geração, que você faz parte dessa nova geração, a nova geração Benei Noah. Você faz parte desta nova geração. E o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que esta geração é a última geração sem Mashiach, que Mashiach se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, agora, amém, vem amém. Então nós somos esta nova geração, de forma análoga, paralelamente, a esta nova geração que estava para entrar na Terra Prometida. Nós somos uma nova geração que estamos para entrar na Terra Prometida, entre aspas, na redenção final com Mashiach, onde realmente os 4 reinos serão devidamente restabelecidos ao seu devido lugar. E aqui, voltando ao texto, né? Então sejam cuidadosos, não acrescentem nada a ela e não diminuam nada dela, né? Então aqui nós temos realmente sobre a questão não acrescentar e não diminuir nada dela, né? Segundo os nossos mestres, né? Por que acrescentar vem primeiro no lugar de diminuir, né? Então primeiro fala não